O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Rodrigo Alves e essa é a série... Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves e essa é a série que encerra a segunda temporada do Vida de Jornalista. Aqui você vai saber como são feitos alguns dos melhores podcasts de jornalismo do país. No episódio de hoje, Faxina. Hoje a gente vai saber mais sobre a produção de um dos podcasts mais originais, interessantes e emocionantes que você ouve por aí. Um podcast sobre faxineiras e faxineiros brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Como que você se sente vivendo aqui? Eu me sinto que eu sou imigrante no Brasil e sou imigrante aqui. Eu não digo que eu sou americana, eu sou brasileira, eu amo meu país. Mas eu chego no Brasil e eu me sinto como um peixe fora d'água. E daí surgiu o Faxina. E para conversar sobre o Faxina, eu convido uma pessoa que tem uma história tão incrível quanto as histórias que ela conta no podcast dela. Direto de Boston, Heloísa Barbosa. Bem-vinda ao Vida de Jornalista. Oi, Rodrigo. Tudo bom? Tudo ótimo, é uma honra ter a Heloísa aqui no Vida. E olha, esse é o mini episódio em que eu mais me arrependi de fazer mini episódios nessa série sobre podcasts narrativos. Porque eu mandei algumas perguntas para a Heloísa e ela me mandou quase 1 hora de áudio. E como você já sabe, esse episódio e todos os outros têm 15 minutos. Rodrigo, acho que você vai ter um trabalho aí de editar. É um trabalho prazeroso, mas doído, porque tudo, absolutamente tudo que a Heloísa fala é interessante. Todas as histórias, o jeito como ela conta, minha vontade é em algum momento publicar a íntegra desses áudios. Mas aqui eu preciso ser disciplinado e eu prometo editar com muito carinho para tentar tirar o melhor do que ela falou. Aliás, deixa eu parar de falar para a gente poder aproveitar cada segundo da Heloísa. E a primeira pergunta que eu fiz, antes de perguntar sobre o Faxina... Então, a primeira pergunta foi sobre a história dela. A ida para Boston, o trabalho dela como faxineira nos Estados Unidos, os estudos e o encontro com os podcasts. Ok, essa é uma pergunta que tem uma resposta longa, muito longa. Então vamos embora para essa história. A minha vinda para os Estados Unidos foi em 1994. E o motivo da minha imigração foi uma coisa bem mundana. Aí eu me apaixonei por uma pessoa que morava aqui. E quando eu cheguei aqui, eu não sabia falar nada de inglês, nada. Eu não tinha dinheiro, a paixão não deu certo em 6 meses. E foi aí que eu conheci brasileiros que me ajudaram a conseguir faxina. E ela trabalhou fazendo faxina durante quase 3 anos e deu para conhecer muita gente. Eu falo que eu fui uma faxineira, eu tive uma carreira na faxina super bem sucedida. Porque eu limpei a casa do Spike Lee, eu limpei a casa da Jacqueline Kennedy Onassis e teve o famoso jantar com o Salman Rushdie, que eu também relato no primeiro episódio do Faxina. Se por acaso você ainda não ouviu, por favor, depois vai lá e ouve. Essa história do Salman Rushdie, vale muito a pena. Depois desse trabalho de faxineira, ela aprendeu inglês, entrou na universidade, fez mestrado, fez doutorado, tudo ali na região de Boston. Depois fez um pós-doc na Califórnia. Eu segui a carreira acadêmica. O meu doutorado é na área do desenvolvimento infantil, da cognição. Eu estudo cognição matemática em crianças bem pequenas. Esse é o meu trabalho de cientista. Mas ela voltou para o Brasil, ficou 9 anos morando em Florianópolis, trabalhando na universidade com essa área de cognição. Para saber como ela encontrou os podcasts, a gente vai ter que fazer mais um flashback para a adolescência em Belém do Pará. Eu venho de uma família bem pobre da periferia de Belém. Meu pai é um caboclo amazônico, tanto meu pai quanto a minha mãe, os dois eram analfabetos. Mas o pai da Heloísa tinha um amigo que entregava o jornal na casa dele e os filhos liam o jornal para o pai. Eu ficava esperando a minha vez de ler o jornal para o meu pai. A Heloísa não é jornalista, mas o pai aproximou ela do jornal e a mãe aproximou ela do rádio.
Então ela passava o dia inteiro escutando rádio, as novelas de rádio. Então o rádio foi como eu falo, foi um objeto muito presente na minha vida. Essa paixão pelo áudio já estava ali. Depois veio o teatro, veio a faculdade de pedagogia na Federal do Pará, ela se mudou para Brasília. E de Brasília me apaixono e venho para os Estados Unidos em 1994. Pronto, fim do flashback, continuando agora a história daquele ponto em que ela voltou para o Brasil e ficou 9 anos. Quando eu voltei para o Brasil, meu marido era americano. É americano, meu marido. E depois de quase 9 anos no Brasil, ele quis voltar para os Estados Unidos. Essa volta para Boston foi em 2013 e 5 anos depois veio o interesse de fazer um documentário sobre mulheres vítimas da ditadura. Eu falei, como é que eu vou fazer documentário? Eu nunca fiz documentário. Mas ela já tinha a paixão pelo rádio, que não veio só da mãe, porque na primeira passagem por Boston, em uma das casas em que ela fazia faxina, um dia a dona da casa saiu e deixou o rádio ligado. Eu tô lá limpando e eu escuto umas risadas. Eu falei, de onde que vem essas risadas? Do rádio? Quem que tá rindo? Mas era uma risada tão contagiante que eu comecei a rir da risada. E eu fiquei tão encantada, porque aquele tom, aquela risada, aquelas coisas, me lembrou o rádio da minha infância, quando a minha mãe ficava ouvindo as novelas dela. E depois desse programa com as risadas, veio um outro contando umas histórias que a Heloísa não conseguia entender direito, porque ela ainda não falava inglês. And their eyes start to glaze, and then, as if in a dream, like a scene from The Manchurian Candidate, they say the word. It's paradise. Mas eu fiquei absolutamente apaixonada por aquilo. Depois ela foi saber que o primeiro programa, o das risadas, era o Car Talk, um talk show clássico da NPR, a rádio pública. E o outro das histórias era o This American Life, que estava começando ali em 1995 e depois se tornaria uma referência absoluta para todo mundo que produz podcast narrativo. Well, from WBEZ Chicago, it's This American Life. I'm Ira Glass. Eu aprendi inglês com esses 2 programas de rádio em Boston. Aí aquela ideia do documentário sobre a ditadura, lembra? Mudou de documentário para podcast, por que não? E aí eu comprei um gravador. E em Boston fica a Podcast Garage, da PRX, que é um estúdio com cursos, workshops, você pode alugar o estúdio para gravar, com um preço bem acessível. É pertinho da casa da Heloísa e ela se inscreveu numa oficina de podcast. No fim da oficina teve um sorteio e ela ganhou como prêmio uns headphones. Headphones super profissionais, que é o que eu uso até hoje. Então, quando eu recebi essa primeira peça de equipamento de fazer podcast, que é o fone de ouvido, eu falei, gente, isso é um sinal. E aí veio a segunda mudança, que foi a mudança do tema. O grande tema estava ali, do lado dela. Eu tenho uma faxineira brasileira, que ela vem aqui uma vez por mês. Nessa vez ela veio e ela começou a me contar uma história que me deixou tão mexida. E foi naquele momento que surgiu Faxina. Eu tenho uma história que está bem aqui perto, dessas mulheres que estão bem aqui perto de mim. Mulheres e homens e imigrantes e pessoas do Brasil que estão aqui do meu lado e que têm histórias fabulosas e histórias que ninguém sabe. E aí foi que eu comecei a me lembrar do meu passado de faxineira, porque foi uma coisa que eu tinha apagado. Como que eu empurrei isso para debaixo do tapete? E foi aí que também surgiu o slogan do Faxina: histórias que a gente empurra para debaixo do tapete. É cedinho de manhã, mulheres param seus carros em estacionamentos pela cidade e abrem um porta-malas. De lá, elas tiram baldes, sacola, aspiradores de pó e produtos de limpeza. E a relação da Heloísa com essas mulheres e com esses homens não é só uma relação de entrevistadora e entrevistados. O processo de criação do Faxina vai muito além disso. As histórias que a gente coleta, a gente convida a pessoa a fazer parte com a gente na escrita dessa história. Eu entrevisto, coleto, horas e horas de entrevista, eu transcrevo essas entrevistas.
Da transcrição, eu tento imaginar um arco narrativo da história, então eu escrevo o primeiro rascunho da história. E esse rascunho, né, eu divido tanto com as pessoas, que agora a gente tem uma equipe, quanto com a pessoa entrevistada. A construção do Faxina é um processo colaborativo. Falo para todo mundo. Se me der um microfone para o público, eu falo para todo mundo que eu sou faxineiro, com muito orgulho. O Faxina é um podcast que, através de histórias, que entra pelo labirinto do nosso ouvido, lá na intimidade. E eu gosto do podcast que traz esses sons das margens, né? E dá a esses sons, a essas vozes da margem, o palco central. Bom, nem sei se você vai usar isso, mas... É muito difícil quando você sai e larga seu país. Com o tempo você vai perdendo aquela... Sei lá, vai morrendo de você viver naquele lugar. Você vai esquecendo dos amigos, das raízes de lá. As lembranças de quando eu morava na roça, na fazenda. Só a única coisa que eu tenho que ainda me puxa no Brasil. Essa é a Antônia, do 4º episódio do podcast. A vida na roça. Não é nada. É o passado que se torna presente na memória, através das memórias, das lembranças, né? Quando o Faxina lança um episódio, eu fico muito nervosa. Então, quando a gente lançou a história de Antônia, eu estava num nervosismo gigante para saber como que ela ia reagir à história dela. Quando eu liguei para Antônia para saber do que tinha acontecido, ela estava chorando, mas era um choro emocionada, de felicidade, era um choro de felicidade. E eu perguntei, mas o que aconteceu? E ela contou que ela acordou, foi ouvir o podcast, que se emocionou, e para, né, ela respirar fundo e trabalhar, ela foi checar a caixa de correio que ela não tinha checado no dia anterior. E estava lá o documento que lhe dava autorização para ela trabalhar. Quando ela me falou isso, até agora, eu me emociono, porque o significado disso para alguém que espera 17 anos, o direito de poder adoecer, de poder ter um resfriado e ir no hospital se precisar. É gigante, né? E ter recebido esse documento no dia que a gente lança o episódio foi uma das coincidências mais maravilhosas. Foi realmente um acontecimento muito, 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 que mexeu muito com a gente. Mexeu muito com a gente também aqui do outro lado. O Faxina é isso o tempo todo. Histórias muito marcantes, muito bem contadas pela Heloísa e pela equipe que trabalha com ela. O Adam Gamwell, a Valquíria Gouveia, o Paulo Pinheiro e o Diogo Saraiva estão todos de parabéns, todos trabalhando de forma voluntária. Então é importante lembrar que o podcast tem uma campanha de financiamento no GoFundMe. Recomendo que você apoie e só posso agradecer demais a Heloísa por ser tão generosa de dividir esses bastidores aqui com a gente. Ai, Rodrigo, muito obrigada. Um grande beijo, querida. Obrigada. Tchau. Um beijo, Heloísa. E você que ouviu até aqui, diz pra mim o que você achou no Twitter e no Instagram, é a mesma @vida_jornalista ou no e-mail podcastvidadejornalista@gmail.com. Dá uma olhada também na campanha de financiamento do Vida no Catarse ou no PicPay. E a série continua, um episódio por dia, amanhã tem mais. Você vai saber os bastidores de um podcast que é um primor de pesquisa, de roteiro, de narrativa, o História Preta. Porque a gente está contando histórias que não são populares, né? A história que dificilmente vai estar nos livros de história, dificilmente vai estar publicada.